E Vamos aí, lá. pessoal, estamos aqui em mais uma live. Hoje está eu e Titi aqui. Eu e Titi, a gente gosta de uns assuntos assim extraordinários. Então a gente estava conversando um pouco assim a respeito, né, se os demônios, se eles existem, se os espíritos malignos existem, se eles podem realmente interferir em nossas vidas, se eles podem chegar a ceifar a vida de alguém, o quanto que eles podem interferir na vida, né? E até mesmo de quem é cristão. Será que eles podem realmente tocar no cristão, né? E aí, Titi, o que você acha sobre isso? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para aqueles que vão É assistir isso a aí. esse encontro aqui. É um assunto muito delicado, porque a manifestação da alma, né, a nossa mente, ela é extremamente poderosa. Pense em você sem o seu cérebro. Você é um saco de osso. Hum. Você não existe mais. Você não existe nas suas atividades naturais, né, materiais, você não toca, você não faz mais nada, e você não tem a sua atividade espiritual mais. Então, no seu cérebro se concentram todas as coisas, todas as suas atividades de vida, tanto físicas quanto metafísicas, né, materiais e imateriais. Então, o poder da mente, cara, é algo absurdo, assim, é muito profundo, né? Então, todas as coisas se concentram ali. Quando a gente pega as escrituras e faz uma análise acerca da atividade do maligno, existem inúmeras interpretações, tanto da história judaica, né, dentro do judaísmo, lá dos primórdios, né, até os dias de hoje. Então, só a título de exemplo, os judeus mais antigos, e isso a gente pode ver lá no livro de 1 Samuel, eles criam, e até hoje creem, que Deus é tudo. Ele é a manifestação plena, tanto do bem quanto do mal, né? Ele é um Deus justo. Se o cara que pratica o mal, ele vai sofrer o mal, e o cara que pratica o bem, ele vai colher o bem. Então há justiça na vida das pessoas de acordo com o desígnio do coração de cada uma delas, né? Lá em Isaías diz que ele cria a luz, ele cria a luz, forma as trevas, ele bendiz e amaldiçoa, porque ele é o Deus, o Uhum. grande eu sou. Então, É. tudo se concentra nele, ele é a fonte que emana todas as coisas, né? E com o tempo isso vai tomando uma outra proporção. Essa maldade, entre aspas, né, divina, ela teve que ser personificada. Então vem a figura de Satanás. Ele é personificado como um ser chifrudo, como uma entidade e tal. E dali em diante, Deus não poderia ser mais a emanação também do mal, né? Então criou-se esse duelo entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, essa briga, esse conflito que pode ter sido originado na Babilônia, com aquele monte de deuses, conflitos entre eles, entre os deuses deles, e isso contaminou o judaísmo, e ali criou-se essa miscelânea toda que a gente traz até hoje, né? Então, você vê isso bem influente no cristianismo hoje, né? Uhum. E tem, para deixar você falar também, para não me estender muito, vamos trazer um exemplo clássico de que esse contexto de Satanás ele pode ter uma interpretação bem mais abrangente, é quando Pedro ele tenta se opor, né, a, A Cristo. a Cristo e aos fatos ali que estão acontecendo, né? E Pedro chama Cristo de lado, né? Tenta se opor, Cristo pega Pedro, traz para o meio dos discípulos e repreende Pedro como se fosse Satanás. Ele afasta-te de mim, Satanás. E a conclusão do texto
faz uma referência às ambições humanas. A tradução King James finaliza o texto fazendo um link de Satanás com ambições humanas. E Pedro estava possuído por Satanás ou por algum demônio, pelo diabo e tal, né? Jesus deixa bem claro que as ambições humanas podem ser, na verdade, essa figura diabólica, essa figura satânica, que é o que se opõe a Deus. Paulo diz que as vontades da carne se inclinam para a morte e as do espírito para a vida e paz. E uma se opõe à outra, né? Então há um conflito, uma oposição. A palavra Satã significa isso, oposição. Mas assim, então, naquela parte, vamos supor que Jesus, que o pai do menino fala lá, ô Jesus, arranca esse espírito maligno que tá dentro do meu filho, tá fazendo ele babar lá, ou até aquele do cemitério que ficava arrastando corrente, preso lá, que Jesus arrancou os demônios, a legião, e mandou ali nos porcos se atirarem lá no mar. Uhum. Então, como que você veria isso? Aí são várias, nós vamos trazer aqui estudos teológicos, né, que tentam explicar esses fenômenos aí. Alguns deles apontam que, inclusive, Jesus falava de acordo com a cultura do povo. Então, o povo cria, né, que poderia ser uma possessão demoníaca, e Jesus, sabendo que não era, falou dessa forma. Eu acho um pouco desconexo isso, porque ele falava, a gente crê que ele era a expressão da verdade, que ele foi e é a expressão da verdade, né? Essa corrente teológica eu não sou muito a favor, não. Uhum. Mas eu cheguei até a mencionar numa reunião passada que, na época, o estudo psicológico, né, a medicina, a psiquiatria, a ciência que estuda a psique, naquela época não existia da forma que existe hoje. Então, quando o cara apresentava, espumava pela boca, revirava os olhos, etc., poderia ser indícios de uma epilepsia, uma doença mental, né? E a doença física você vê, você está cortado, você vai lá, passa um remédio, você trata, você quebrou um braço e existe toda essa questão para você se cuidar. Agora, a doença interna você não vê, a doença mental você não vê. Você manifesta algo fora do normal. Então, para essas pessoas, eles poderiam estar endemoniados, mas tratava-se de doenças mentais, tá? Então, mas Jesus não fala ali, tem castas de demônios que só saem com jejum e oração e tal? Tem essa passagem também, entre outras, que se referem aos demônios. Aí a gente pode trazer aquela questão de serem néfilins, né, os verdadeiros demônios, que só atuam nas pessoas que praticam a maldade por essência, por natureza, né, que corroboram com Deus para essas pessoas que estão atreladas ao mal, né, não tem nada a ver com os filhos de Deus, porque ninguém toca na tenda dos filhos de Deus, né? Você não pode ser possuído por um demônio porque você é a habitação do Espírito Santo. Né? Então, tem essa vertente também, que aí a gente volta lá nos Néfilins e etc. Então, é bem amplo essa questão. Né? Então, enfermidades mentais, a falta da medicina avançada, a medicina não avançada na época, que não conseguia explicar os fenômenos psíquicos, né? Então, a gente pode passear bastante nisso e buscar as evidências, né, de como isso acontece. Ontem mesmo eu estava vendo exorcismos nas igrejas atuais aí. E se você estuda hipnose, você detecta que os pastores utilizam dessas ferramentas, né? Induzimento, induz a pessoa a falar com voz de demônio, e a virar o braço para trás, né? São trejeitos que você percebe que ali, na verdade, há uma hipnose e não uma possessão demoníaca de fato, né? Então você acha assim, primeira,
né? Que seria assim meio complicado. Nós da igreja ou aqueles que estão convertidos, né, batizados, entregaram a vida para Jesus, não deveriam temer esses demônios em suas vidas. Não, tem que temer a si próprio. Quando Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me segue, o foco é você mesmo, é o seu ego, né? O temer a si próprio é com relação a esse ponto, mas temer é a Deus, porque ele é a fonte de tudo, cara. Ele é a fonte de tudo. Uhum. Lá em Hebreus diz que Deus açoita os seus filhos. Açoita porque ama. Qual é o pai que não açoita o filho? Né? Qual é o pai que não ama o filho, que não pratica os açoites para que ele aprenda? Então, não é que Deus é aquela bondade e se você, como um filho que ele ama, está derrapando ou está aprendendo a lidar com as coisas, que ele vai te dar uma lambada na bunda, pá! Ô, meu filho, vamos, acorda, né? E sim, isso acontece com a gente. E isso é doloroso. Aí eu vou interpretar como, nossa, foi Satanás e tal, e aquela coisa toda, um espírito maligno, eu vou orar e tal. Você pode interpretar dessa forma, né? Mas a palavra é categórica em dizer que Deus açoita seus filhos, sim, né? Uhum. Então, ser possuído por um demônio, os filhos de Deus e etc., pode ser que isso não esteja de acordo com uma revelação espiritual mesmo, né? Com um direcionamento espiritual, né? E teria assim alguma coisa que você lembra, talvez do Apocalipse, essa te fala sobre talvez uma guerra no final, algum Uhum. confronto, alguma coisa. Fala alguma coisa sobre isso, não fala? É, Entre, sei lá, o mal, o bem, e Jesus venceria no final. Tem algum uhum. lance? Eu acho que muitas igrejas se apoiam, talvez, nisso. Será que seria isso? É, é, falando em um contexto natural, considerando que a cultura babilônica ela é presente até hoje, né, no nosso contexto e etc., pode ter havido uma provável é, contaminação ali do contexto babilônico naquele povo. Então, a revelação de João acerca do que aconteceu em Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação, ela pode ter vindo com o contexto do que João conhecia, né? E conhecendo esse duelo babilônico entre deuses, ele poderia ter escrito daquela forma, tá? Então, isso é num contexto bem natural da tentativa de explicar esse conflito que está lá em Apocalipse. Entre outros também, existem outras explicações, né? Mas o interessante é que ali ele fala Satanás, que é o diabo, a antiga serpente. Né? Então ele faz essa relação de Gênesis com todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Ele dá essa linearidade para Satanás. Né? E aí se justifica muito a questão de Satanás e aquela antiga serpente ter sido um monstro mesmo, possuído por o monstro Satanás possuindo a serpente tentado Eva, né? Mas eu acho que isso está bem, bem fora do que realmente pode ser, né? Mas eu digo isso humildemente diante de Deus e se eu estiver errado, é óbvio, a verdade prevalecerá sempre, né? Então pode ser que o livro de Apocalipse realmente ele caminhe dentro desse contexto misturado, de culturas misturadas, né? Tem o livro de Enoque. O livro de Enoque vem com muita batalha celestial, anjos e demônios, né? O livro de Judas também, que é um antes do Apocalipse, também menciona o livro de Enoque. Então há essa inserção desse duelo celestial realmente, né? Mas a gente não sabe até que ponto é uma inserção babilônica nas escrituras, né? A forma de visão deles, né? No caso, eu não sei, acho que é Jesus que fala que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, ou Satanás e seus anjos, não tem uma passagem assim? No Sim, tem. caso,
Eu não sei aí também se pensam, ficam pensando assim, né? Não existe então, né, esse ser e o quanto que ele pode, né, nos atrapalhar ou nos tocar, né? No caso ali em Jó, a gente vê que Deus não permitia, né, que se tocasse nele, né? Agora também Uhum. eu não sei se Jó seria mais ou menos uma verdade aquela vida ali, ou se foi meio que uma parábola inteira do livro, porque ele é muito, o Jó, eu gosto muito daquele livro para você assim, né? Às vezes a hora que você pensa assim, minha vida tá difícil, você É, lê aquele livro e é de uma poesia aquele livro. Teve uma é. vez que eu tava lavando louça, eu coloquei a Bíblia em áudio ali, cara, eu fui ouvindo aquele livro, eu falei, nossa, mas é de uma escrita, cara, de um jeito de escrita que parece uma coisa escrita por um poeta, uma coisa assim, É, é lindo demais, né? E a sim, gente vê ali assim, né? Seria como se o diabo chegasse para Jesus, para Deus e trocasse uma ideia, né? Ô, e aí, o que sim. você tá, né? E aí, É. beleza, né? Tipo, troca uma ideia e eu não sei o que Deus fala para ele no momento, eu não tô lembrando, fala pro diabo, eu não sei se ele tava de passear pela terra, era uma coisa É, assim. vagar pela terra, né? É, então eu acho que tem esse contexto também. Aí a questão é daquilo de olhar isso como uma verdade, olhar isso como uma alegoria, sei lá, Uhum. uma parábola, mas de qualquer forma, se a gente for pensar, sendo Deus a primícia de tudo, né? Sendo o pá, vamos supor, é o Big Bang, não interessa, quem que apertou, né, a bomba do Big Bang, né? Então, assim, Uhum. Deus seria o início de tudo. Sim. Então, é tão interessante que às vezes a gente está vendo umas coisas no dia a dia e a gente tem certas revelações. Eu gosto muito de ver Discover Science, Discover Channel, Discover, tudo que é coisa que da mente, da ciência. E eu tava vendo assim, né, que eles pegam e falam daqueles tempestades, aquelas furacões, sabe? Tem aquela seriada da galera tentando caçar furacão e tudo mais. E eles falam assim, da mesma maneira que existe a beleza da criação, existe para destruição. Uhum. Isso olha, até arrepia, cara. É. Isso é muito doido, cara. Ah, Aí, ó. Aí, voltou. peraí. É. É que eu quero te ver aqui, mas a tela tá dividida. Peraí. Aí. Vai lá em cima, exibição de orador. Aqui, ó. Tá lá em cima do lado Não, direito mas seu. não, mas agora voltou já. Voltou? É que eu tinha voltou, eu tinha deslizado pro lado. É, isso isso que você acabou de falar é a explicação para a dualidade de Deus, É. né? A criação ela é dual. Quando Deus fala no princípio, lá em Gênesis, no começo de tudo, no princípio criou Deus os céus e a terra, já está escancarado nas entrelinhas, né, a criação dessa polaridade, de essa dualidade entre a dualidade do bem e do mal, né? Como as duas coisas funcionam em plena harmonia para as coisas se desenvolverem. Senão, não desenvolve. Né? É necessário com que as duas coisas existam para o desenvolvimento. Eu gosto de dar um exemplo de controle remoto, por exemplo, para ficar bem simples de entender. Se você quer o controle remoto, para que ele serve? Para mudar o canal de televisão, aumentar volume e tal. Então, ele precisa de uma energia. Ele precisa gerar uma energia para que aquilo aconteça. Né? E ele funciona com o quê? Com uma polaridade, né? Dois lados, uma dualidade, o positivo e o negativo. Sem o positivo e o negativo, ele não funciona. Ele não tem como. E a criação de Deus, você percebe que a criação é dual. Né? Deus está acima, Deus é a supradual, porque ele está acima da criação.
Então, Deus é algo, assim, é explosivo, cara. É algo maravilhoso, assim, que a gente não consegue definir, exceto na expressão no Filho, né? Em Cristo, que ali a gente conhece a Deus, o amor, né? Mas ele é supracriação. E quando ele cria essas duas polaridades. O Tanto que bem as células têm, não tem? Elétron e alguma coisa assim, tem, positivo, é, negativo, tem. prótons, sei lá, não sei qual E que o é um nêutron, que é o, salvo neutro. engano, é o neutro, né? Então, e aí você vê que tudo tá mesmo. Essa questão, cara, nossa, às vezes eu fico viajando, né? A gente vai falando sobre, né, sobre demônios e tudo mais, mas a gente começa a andar para uns lados. Se pegar a matéria, cara, eles falam que, vamos supor, eu tô te vendo, você tá me vendo, mas isso aqui tudo tá vibrando. É como se minha mão estivesse vibrando. Se pegar na ciência um telescópio que olha a gente, vai ver um monte de partículas se vibrando, cara. É energia. Isso tipo assim, o som. Eles falam que na criação se fez com som, né, cara? Aquela coisa. Então, tipo assim, eles falam que doenças mesmo são os órgãos que estão em desarmonia, cara. Por que que É, pega, agora já vou viajar. Pega os negros lá, o Kate Richards da vida. O nego tem, o cara é mais velho que a múmia de Kelps, cara. E o cara já usou tudo quanto é coisa, mas de alguma forma ele tocar a música que ele gosta, o som, o rock and roll que ele gosta, aquilo ali entra dentro dele, aquilo ali é uma medicina, cara. Aquilo ali é uma é, medicina. Quando você coloca um fone no ouvido e ouve, né, cara, e ouve certas músicas, ou eles falam que as músicas de Mozart, de Beethoven, tem coisas curativas. E aí você pega aquele sistema, acho que é Fibonacci, que é Fibonacci. aquele caracol. Então você vê que tem músicas do Mozart que dão certinho com aquilo lá, e aquilo lá dá certinho dentro da planta, dá certinho É, dentro do desenho do animal. da circunferência da tua orelha. Cara, isso É. é muito louco, velho. Isso Ó, é isso muito é lindo, louco. cara. É muito lindo. E ao mesmo tempo, cara, você quebra um monte de. Ai, será que é diabo? Ai, será que. Ai, Cara, É, não velho. é desmerecer, mas assim, cara, é tão profundo, cara. É tão É, profundo. E ao mesmo tempo, Deus é o dono disso tudo, cara. é. Com qual medo Deus teria que ter de diabo, né, cara? Velho. Esse é um ponto muito importante para meditar, né? Olha a perfeição da criação, olha como tudo foi criado em plena harmonia. E ainda corre o risco de Jesus lá na frente perder para Lúcifer, né? Que pode ser ele mesmo, porque Lúcifer é anjo de luz, enfim. É igual o Mestre dos Magos e o Vingador, é a mesma pessoa. É, tipo isso, cara. Ai, cara. Olha, Aí, meu. velho, a gente passeia em muita coisa, É, é, a gente vai, é, cara, mas assim, por que que eu acho que Deus está trazendo à luz muita coisa, sabe? Eu acho tá que Deus está revelando. revelando essa maravilha dele, né? Você estava É, falando do livro de Jó e eu concordo com você no pensamento de que você vê que ali pode ser uma metáfora, né? é, Uma fábula, não sei. é. E- Pela escrita dele é muito poético, assim, cara. É Isso. muito. Quando eu li o livro, a gente lê várias vezes. Dentro da igreja você vai ler, você vai interpretar de acordo com o que o pastor vai pregar e tal. Mas lendo sozinho, um dia eu falei assim, cara, esse livro Jó não existiu. Esse livro é para todos nós. Quem escreveu Jó tinha conhecimento supremo da constituição do ser humano e como o ser humano vive na Terra e como Deus age.
como que Deus desmaterializa a sua vida para que fique a essência dele, né? Porque a matéria é uma ilusão. Ela vem e vai. Você existe hoje, amanhã você não existe mais. E o Né? valor, muitas vezes, a gente que fica dando valor, mas... Exato. E fica se apegando às coisas É, materiais, né? E aí Jó, rico daquele jeito, né, tendo todas as posses e família, toda aquela coisa, diz o seguinte: o que eu mais temia me aconteceu. Ele perde tudo, cara. Tudo. Mas era um homem justo diante de Deus, né? Então, toda aquela desgraça, entre aspas, desmaterializou Jó para que no fim ele conhecesse a Deus, né? Não só de ouvir falar, mas também de ver a Deus, né? De ter um relacionamento com Deus. E tudo isso, a fonte de tudo isso, o próprio Deus, e a figura Satanás como um instrumento de desmaterialização do homem, né? É interessante que quando Satanás fala estou a vagar pela terra, ou estava a vagar pela terra, quando Deus pergunta onde ele estava, né? Existe um estudo que diz que esse termo vagar pela terra está relacionado com ambições humanas. Então, olha que interessante. Jó era um homem ambicioso. Tinha lá suas riquezas materiais, até que a ambição humana dele é quebrada. E aí a gente faz aquele link com Pedro, né? Quando Jesus repreende a ambição humana dele como sendo Satanás, né? Que se opõe à vontade de Deus. Então a matéria é uma coisa, o espírito é outra, as duas coisas se opõem, né? E você precisa desmaterializar para que o espírito, então, floresça, né? Se aflore, haja perfeição, né? Então, assim, se a gente for olhar, a gente ainda está meio que se descobrindo, né? Ou até descobrindo a palavra de Deus, porque tem muitos enigmas ali que a gente ainda fica, ao estudar, ao ler, a gente fica ali pensando, né? Muitas vezes, eu leio a palavra mesmo e eu fico ali meio que buscando, assim, peraí. Tentando entender, né, cara? Outro dia eu tava lendo lá e Jesus pega e fala assim, né? Outra coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, ele fala assim: eu fui enviado pelo meu pai para Israel. Você tá lembrado disso? Da Sim. palavra? Ele fala: eu fui enviado para Israel. Então eu fico pensando até quanto a gente também fica querendo trazer as coisas de Israel para gente. Entendeu? Até as simbologias, os rituais, cara. Eu fico pensando, entendeu? O quanto que a gente fica querendo trazer determinado peso, às vezes, para nós, e o quanto que essa palavra que ele disse tem valor, assim, né, na questão. Será que todo o ensino que ele deixou realmente para todos? É lógico que quando a gente estuda e trabalha isso, serve demais para nós. Mas o quanto outros, tipo assim, que nem às vezes eu vejo na Índia lá, talvez tenha lá o Buda lá, vamos supor. Ele poderia ter sido enviado para a Índia, entendeu? Ou tal outro teria sido enviado para outro que levasse uma certa palavra condizente com o amor, com o retirar do próprio eu, porque o que Buda fez, cara, o cara pegar, largar o reinado dele para viver em função do próximo. Isso antes de Cristo já ter uma atitude cristã, entendeu? Então, se eu não me engano, Buda foi antes, né, de Cristo, né? Eu acho que sim. Então, assim, cara, o quanto que ao ler a palavra, as revelações que vão te vindo, é lógico que às vezes eu fico meio assim, nossa, será que eu não estou viajando, viajando demais, ou tudo, né? Mas ontem mesmo eu conversava com uma colega minha sobre isso,
E ontem ou antes de ontem, eu pensei no seguinte, cara, olha só isso, quantos profetas falavam daquele que viria? Os profetas estavam falando, não era da Igreja Católica, não era da Igreja Evangélica, não era do Centro Espírita, não era da Umbanda, não era do Espiritismo, não era da Nova Era, não era dos Illuminati, não era nada. Ele estava falando do Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra. Então é algo absurdo, cara. É algo além do que a gente imagina. E isso engloba todos. Todo ser humano. Todo homem que vem à Terra. Isso engloba todo mundo, cara. Os profetas falaram e depois a própria presença do Deus manifestado na carne é acima de tudo que você possa imaginar. Então, Buda, Hare Krishna, os indianos, os muçulmanos, cara, a gente não tem a capacidade para falar se tem ou não tem um relacionamento com Deus, como que Deus se manifesta ali, como que Deus rege o coração dessas pessoas e tal. A gente não tem a compreensão da grandiosidade de Deus, cara. E muitos desses homens humildes, né? Com coração simples e tal, regidos pela lei do Espírito. Lá em Ezequiel, quando há um pouquinho antes da profecia dos ossos, né? Do Vale dos Ossos Secos lá, Deus fala assim, porei o meu espírito no seu íntimo, né? E sob os meus estatutos andarás, e praticarei, sob as minhas normas andarás, e praticareis os meus estatutos. É ele que manda. Ele que coloca o espírito dele dentro de você. Ele que determina a lei dele dentro de você, cara. Então, como Buda viveu, entre outros que viveram com todos estavam sendo supervisionados por Deus, seria isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, né, cara? Porque ele é o fio de tudo. Então, o que eu penso também, cara, que Deus se derrama o tempo todo. Ele se derrama o tempo todo. Então, tipo assim, aqueles que abrem o coração, ou que de alguma forma sentem o toque, né, cara, e querem se aprofundar naquilo e querem se entregar, eles vão receber dessa fonte, cara. Mesmo às vezes não tendo tido contato com Jesus ou conhecido, porque assim, que eu falo, Buda veio antes, então, outros tantos, uma vez eu li, cara, eles vão falar, nossa, cara é heresia, né? Mas, cara, o meu pai, ele era da Ordem Rosa Cruz e tudo mais, uma vez eu li um livro da Ordem Rosa Cruz, cara, de um chinês, eu não sei, de um japonês, há 5.000 anos antes de Cristo e tudo mais. Mas você precisa de ver os ensinamentos daquele cara de ajuda, de amor ao próximo, de também dar a face, de se doar, de fazer, assim, de se desprender do ego, do eu. Cara, essa sabedoria milenar lá daquele povo, ela, é velho de guerra também, entendeu? A gente não conhece, a gente fica muitas vezes centrado no ocidental, né? Na parte ocidental da coisa, mas você pega a parte oriental, eles têm uma sabedoria, uma história também de homens, cara, que foram, que assim, só faltava falar assim, eu aceitei Jesus. Né? É isso mesmo, cara. A gente vê que a nossa cultura ocidental é materialista, né? Ela materializa, a gente é muito material. É o que você falou. Lá, os antigos, eles eram mais imateriais, né? Era mais a questão do desapego do que o apego. Então, hoje você vê coaching nas igrejas, né? De como ganhar dinheiro, cara. Olha que interessante. Se Satanás foi um instrumento de Jó para desmaterializar Jó, e se prega material no púlpito, Satanás está dentro da igreja. Entendeu?
Então a matéria em si é muito presente na nossa cultura, né? E isso aí tá disseminado, cara, nos púlpitos das igrejas, né? É interessante Infelizmente. que, infelizmente, né? É interessante que essa questão do desapego, assim, ela vem bem antes mesmo. Várias pessoas trouxeram essa importância do desapego, né? E não tem como a gente encerrar tudo isso numa questão religiosa, porque Cristo era cristão? Não. Não, ele não falou de Ele cristianismo, não né? deixou nada escrito, né, cara? Isso que eu fico também, eu falo, cara, ele não deixou nada escrito, meu. É É, muito doido isso, e cara. tipo assim, ele não andava com a Bíblia embaixo do braço. Ué. Tipo assim, nas sinagogas, é isso aqui, é aquilo ali, não. Ele estava no tete a tete com as pessoas, ensinando, né, reunindo, seja na sinagoga, aparentemente parece que era mais no povão, né, Uhum. mais a céu aberto e tal, ensinando. Era o tete a tete, era relacionamento, né, cara? Nem os livros da lei ele utilizava muito, andava igual a gente anda com a Tá Bíblia. certo que ele é a palavra, mas se ele Sim, quisesse pregar isso, ele ficaria andando com isso, né? sim, Seria isso, ele ia ficar andando com a escritura, com a Torá, sei lá o que tinha na época lá, né? Ele ia ficar é, querendo mostrar, ó, é isso aqui que vocês têm que seguir, é isso aqui. E não o exemplo dele, né? Que... exatamente. É interessante que a sabedoria que esses caras tinham, é, a gente pode ver nas escrituras o seguinte: haviam ali os doutores da lei, os doutores da lei, os judeus, fariseus, etc. Tinham esses caras lá. A parte deles tinham os pagãos, né? E quando Jesus nasce, existe uma estrela que surge no céu e ela aparece para 3 pessoas. Esses 3 eram doutores da lei? Não. Eles eram magos, tidos como feiticeiros, talvez, né? É. Pessoas com conhecimento à parte das escrituras, cara. Para que Jesus se revelou para esses 3? E Jesus foi condenado pelos doutores da lei, né? Então, a expressão Jesus, a palavra viva, a expressão de Deus, o Deus encarnado, é muito forte, profunda, que a gente não consegue encerrá-lo dentro de uma caixinha, cara. Ele é, ele é supremo, absolutamente. Ele é totalmente o contrário do que muitas vezes a gente vive. Ele é totalmente o contrário do que muitas vezes a gente acha, ou prega, ou. Aham. Você tá vendo aí que nem lá aquele vídeo daquela senhorinha lá que sonhou que Jesus veio, abraçou Você ela, viu, né? cara? Eu já tinha, eu Impressionante. não vi pela segunda vez, mas eu vi uma vez e lembro. Então, tipo assim, às vezes a gente pensa, a gente não sabe o passado daquela senhora. A gente vê hoje em dia as senhorinhas, a gente acha que todas as senhorinhas são santas, né? Que É. é uma senhora, mas, cara, sabe lá o que essa mulher aprontou, o que essa mulher fez na vida, cara. Mas de É, alguma forma, cara, Jesus toca quem ele quiser, cara. exatamente. Ele toca, ele Exatamente. aparece para quem ele quiser, meu irmão. Ele faz Olha, o que. Paulo não estava indo matar cristãos e no meio do caminho Jesus aparece para ele, Então, cara, entendeu? mas era um coração justo, né, que estava caminhando dentro da lei. Ele disse, né, irrepreensível na lei ele era. E aquele que estava indo assassinar, prender os cristãos, digamos assim, né, aqueles que já tinham tido uma revelação, tem uma revelação, 13 evangelhos dele, 13 evangelhos da Bíblia de Paulo, são de Paulo, né? Então, Tá, ó, vou dar uma pausa aqui, porque o Júlio tá entrando. Pera aí, só um minuto. tá. Estamos aqui agora com o Júlio, estamos de volta, estava explicando para ele sobre o que nós estávamos falando, sobre essa desconstrução, né? Às vezes a gente fica tentando colocar Jesus dentro de uma caixinha, ou, sei lá, sempre ver com olhos assim da, daquela coisa
tem que ser correta, tem que ser certo, tudo mais, ou o quanto ele pode se manifestar a quem ele quiser. Tanto que ele falou através de uma mula lá, não falou na palavra da Bíblia lá. E eu estava contando para eles aqui que teve um dia que eu tive um sonho com Jesus e na época eu não era convertido, eu não era nada, eu não era, eu assim, a minha família é espírita, kardecista, tudo mais, e eu teve um dia que eu tive um sonho assim com Jesus dentro do quarto e ele me abraçou e todo o meu medo, tudo aquilo, parecia que o quarto tinha desmaterializado. E eu tava com ele na galáxia, assim, a hora que eu apertei, abracei ele, eu me fundi naquela galáxia e era uma paz, assim, que eu nunca senti na vida, como se fosse, assim, uma coisa dizendo assim, relaxa, calma, não é nada do que você tá, entendeu? Então, quanto que a gente estava conversando, Titi, o quanto que tem a construção do homem em cima talvez da palavra, da maneira que o homem enxerga. Eu não sei o que o Júlio pensa a respeito disso. Você acha que o homem pode ter construído certas coisas dentro da palavra, conforme a vontade dele, ou você acha que na questão do Satanás mesmo, a gente estava falando, o que você tem a dizer a respeito dessa influência do mal? Você acha que ele tem total influência de chegar a matar uma pessoa? E você acha que ele pode tocar até um crente? Você acha isso, Júlio? Não, assim, primeiramente, cara, é muito difícil a gente descrever Deus, né? A gente descrever Jesus. É impossível com a nossa capacidade, com a nossa limitação. Eu vejo assim, pelo menos, por exemplo, vamos olhar para o universo. Irmão, é impossível a gente compreender Deus olhando para a criação dele. Porque assim, é a mesma coisa, eu vou fazer alguma coisinha, eu vou fazer uma bateria, por exemplo, né? Tipo assim, eu estou fazendo uma bateria, mas eu sou muito mais que a bateria, concorda? Agora você olha para o universo, para a criação de Deus, e você vê que é grandioso, quer dizer, Deus é maior que aquilo, entendeu? Então, primeira coisa, é impossível descrever Deus, é impossível, né? É tipo assim, a gente, é que nem eu falo, a gente começa a entender um pouquinho Deus quando a gente tem filho. Aí a gente consegue entender, compreender um pouquinho desse amor que ele tem por nós, quando a gente passa a ser pai, quando a gente passa a ser mãe, né? Em relação ao mal, cara, eu creio num ser, né, pessoal, um anjo pessoal, criação de Deus, aonde esse ser se corrompeu, né? Que nem Ezequiel fala que nele se achou a iniquidade, né? E não creio que ele tem poder ou autoridade para relar em qualquer pessoa, seja ela quem for, sem a autorização de Deus. Porque legal. Deus, ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Mas existe sim uma liberação, digamos assim, de toque da parte dele por aquelas pessoas que se afastam de Deus. Por exemplo, existe um círculo, né? Vamos supor, existe um círculo. No meio desse círculo está Deus, né? Deus e tal. Se você passa desse círculo, você já não está mais na proteção de Deus. Aí você passa a ser agente de Satanás, aonde ele pode fazer quase o que ele quiser com você. Porque eu creio que, por exemplo, para ele tirar a vida de uma pessoa só com autorização de Deus. Por quê? Porque Deus sabe, Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe se lá na frente aquela pessoa que saiu desse círculo vai se arrepender, vai voltar para os caminhos de Deus, né? Então Deus, eu creio que ele não permite
né? Certos tipos de mal para com esta pessoa. Por causa disso, porque ele conhece o princípio desde o fim, né? E Deus, eu creio também que Deus ele não é causador, né? Não é ele que causa o mal, mas sim ele permite o mal por causa do homem, porque o homem se afastou da segurança que ele nos dá quando nós estamos perto dele. Porque a própria palavra diz que Satanás ele não tem autoridade de relar num fio de cabelo nosso, quando nós estamos com Jesus, com Deus. E vocês acham, uma pergunta que eu ia fazer assim, ó, eu tenho visto, tem um canal que chama Nova Terra. Rapaz, o mundo tá sendo chavado. Meu, tá acontecendo um tsunami lá na China, tá chovendo faz 2 meses, se eu não me engano. Tá um dilúvio lá, filho. Nem Noé, 40 dias, não é. 2 meses. Tava vendo o Paquistão lá. Depois vocês entram nesse canal e falam assim, não é possível, velho. Tem uns lugares assim que tá sendo arrebentado mesmo lá. Teve um furacão agora lá, não sei lá onde, no México, já tá indo para outro lugar. Aquele canal é bom que é só terror, você sabe? Você tá afim, você tá assim, tipo assim, cara, minha vida tá triste. Você fala assim, não, vou entrar no canal Nova Terra aqui, ó. Aí você entra lá, você fica, ah, tô de boa, velho. Eu moro no Brasil. Mas assim, vocês acham que, entre aspas, vamos supor, que se a China tivesse, não tô falando que ela fez, mas se eles tivessem corroborado, né, para criar talvez esse vírus, ou esses lugares que estão sendo acometidos por essas tragédias da natureza, vocês acham que isso seria um castigo de Deus, ou é porque a pessoa, eles estão colhendo aquilo que eles plantaram? Vocês acham que existe um colher daquilo que plantou, ou você acha que Deus aqui fala, Hadouken, toma o furacão? O que vocês acham? Ela colhe o que ela plantou, é o Hadouken de Deus. Eu não tô gostando do que vocês estão fazendo aí não, meu irmão. Ó. Quer falar aí, Julião? Pode falar, Titi, depois eu falo. Eu gostei do termo que você usou lá no grupo, Ernex. Chutou a bola na parede, ela volta na tua cara. Já era, velho. Eu também penso assim, também penso dessa forma. É a colheita, cara, é a colheita. O cara que planta o mal, ele vai colher o mal. É aquela ideia de Deus justo, né, que a gente falou no começo da reunião, né? Deus é justo. É por isso que eu creio que ele se manifesta tanto do lado bom quanto do lado mal. Porque eu entendo que ele é a fonte de tudo, né? Então, se o cara pratica o mal, ele vai colher o mal. Se o cara pratica o bem, ele vai colher o bem. Sendo um país... Mas não seria que Deus estaria olhando ele fazer, falando, não, ele tá fazendo, eu vou mandar o mal para ele. Não, seria tipo assim, já tá criado, Deus já é a criação, e sim, tipo assim, ele fez, aquilo volta. Não que Deus estaria assim, não, agora eu vou, né? Porque imagina também, eu não sei, imagina Deus o tempo todo assim, peraí, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Né? Não seria uma coisa... Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, a criação em si, ela caminha numa engrenagem. Então, ela é uma engenharia projetada. Dentro disso, a gente pode entender a lei do retorno, né? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aqui há a justiça de Deus. Ao mesmo tempo, existe a interferência dele. Existe a interferência na hora certa e no momento certo. Eu estou aqui, vivo, por conta disso. Né? Se não fosse a interferência dele na minha vida, lá em 2014, fatalmente eu não estaria aqui, ou se estivesse, eu estaria degenerado. Assim. Seria um cara à beira da morte, se já é que não tivesse morrido. Mas foi pela manifestação dele, né? Então, além dessa engrenagem funcionar, ele ainda interfere. E aí, Coelho?
Cara, eu creio assim, eu creio num Deus totalmente amor, né? E naquilo que eu estava falando daquele círculo. Eu acho que quando a gente ultrapassa esse círculo, Deus ele meio que fala assim, eu não posso fazer mais nada por você, meu Você filho. ficaria à mercê das coisas do mundo. Exatamente, entende? E aí essa pessoa ela está sujeita a todas os malefícios do inimigo, né? Então eu creio dessa forma. Eu não creio num Deus que ele ele vai soltar rainho. Não, Aham, não é dessa forma. Mas como o aham. Titi falou, é um Deus justo que está julgando a humanidade na maior justiça perfeita dele, né? Não porque ele está julgando, condenando porque ele quer. Não, é a pessoa que está se condenando, porque ela não está aceitando aquilo que é correto, aquilo que é o certo, aquilo que é da criação, que é o correto, que é o certo, que é o bem, que é o lado das coisas boas e tudo mais. Essa é a criação, esse é o princípio, né, de todas as coisas. Então eu creio dessa forma, né? A gente comentou, Julião, um pouquinho antes, lá no livro de Hebreus, fala que Deus açoita os filhos que ama, né? Da mesma forma que um pai açoita os filhos em decorrência do amor, né? Então, é importante a gente entender que o amor, ele envolve também dificuldades e momentos Correção, né? de correção, momentos de atritos, né, que Deus proporciona para nós para que a gente amadureça, né? A gente cresce na base do sofrimento, senão Eu penso assim, né? Disso aí que você falando, eu penso assim, é Deus permitindo, esse é o açoite, é Deus permitindo aquela pessoa passar pela escuridão, passar pelos problemas, autorizar até o inimigo chegar próximo dessa pessoa e fazer calamidades para ela entender de que Jesus, de que Deus, o lado isso. dele é melhor. Então eu vejo esse açoite que Deus dá, não é que ele dá, ele permite a pessoa ir para o lado negativo, né, para o lado do Sim. mal, para ela aprender. Esse açoite, ele é amplo, né? Não tem como a gente É. dizer que Jesus pega um chicote e dá uma Não, chicotada no cara. não, Não. porque a gente tem que Ele ver o lado espiritual das coisas, é né? A gente isso, tem que ver tudo exatamente. pelo lado espiritual. E o lado espiritual é aquilo que eu falo, é o pano de fundo que nós temos que ter, pelo menos que eu tenho, do grande conflito entre o bem e o mal, né? Esse é o pano de fundo que eu tenho do lado espiritual. Né? Por exemplo, aqui com nós, ó, tá rolando uma guerra espiritual, né? No meu modo de ver, seres celestiais nos dando sabedoria, capacidade para falar da palavra, para falar a verdade, e seres demoníacos tentando impedir isso, porque eles não querem que a palavra seja propagada, seja dita e tudo mais. É um conflito, né? Entendi. Uma coisa que eu penso também graças a Deus que por mais que a gente tivesse andado por caminhos tortuosos, a gente ainda está aqui para poder contar, né? Porque tem pessoas que às vezes adentram esses caminhos e morrem, cara. E aí se perdem, e aí chega um ponto, porque, fala sério, né, Júlio? A gente, ó, fala pra você, a gente abusou, cara, né? Mas Só sabe o que ver. acontece, né? É assim, eu creio, sabe, Hernani, nós estamos aqui hoje porque aquilo que nós estamos falando de Deus. Deus, ele é onisciente. Ele conhece o princípio desde o futuro. Por exemplo, essa pessoa que você falou aí, não sei se é a pessoa que você conhece, ou essas pessoas mesmo, né, que chega a morrer, eu creio de verdade que são pessoas que Deus já Viu sabia que não ia se converter nunca, né? exatamente. E aí se coloca nas mãos de Satanás, ele vai lá e rouba a vida da pessoa. Porque quem tira a vida, né, eu penso assim, é o inimigo e não Deus. Deus ele permite, porque Deus ele é vida.
ele não é morte, ele é vida, né? Então eu penso assim, nós estamos aqui porque Deus viu que a gente iria estar aqui nesse momento. Então ele pensou, né? Falou, não, misericórdia para esses jovens, porque eles ainda vão me servir. E essa questão da pessoa, às vezes, bater em cima, de não querer prostrar o coração, né, cara? Por que tem gente que não arreda, né, cara? Eu, por mais que às vezes eu fazia as peraltices minhas, né? Eu meio que falo, nossa, velho, isso não tá legal. Preciso parar. Deixa eu contar um testemunho aqui que eu lembrei agora, que eu achei lindo e eu parei para pensar nisso. Eu até falei para minha esposa como que as coisas é louca, né, do lado espiritual e tal. O pastor pegou e virou assim, né? Ele tava, a pessoa chegou na casa do pastor para fazer algumas coisas lá, não sei o que tem. E aí ele estava afastado da igreja. O pastor perguntou: "Você está na igreja?" E tal. Ele falou: "Não, me afastei da igreja, não sei o que tem." Pau. Aí o pastor pegou e falou: "Não. Então você não vai sair da minha casa enquanto você não aceitar Jesus, né?" E aí o cara começou a dar desculpa, tal, falando, não, não é a hora, não sei o que tem. E o pastor ficou insistindo, até que chegou uma hora, o pastor falou, não, então vamos orar, vamos fazer uma oração. O cara já estava indo embora. Aí eles fizeram uma oração, o pastor falou assim, Senhor, que o Senhor incomode essa pessoa, esse amigo meu, até ele se entregar ao Senhor. E aí o cara foi embora e os anos foram passando. Quando vê, ele foi no hospital a pedido de uma irmã para visitar um outro cara que estava com câncer e tudo mais. E ele chegou no quarto desse cara, desse rapaz, o cara não estava lá. E ele se enrolou para ir, porque ele tinha outras coisas para fazer, então ele se enrolou para ir no hospital. E ele pegou e pensou, falou, nossa, será que o cara morreu? Senhor, por favor, não deixe que ele tenha morrido, porque, nossa, eu me atrasei para vir. Ele ficou aquele desconforto e foi lá na recepção falar com as meninas, né? Aí ele chegou lá na recepção, falou do cara, né? Falou, aonde está o cara lá, não sei o que tem, do quarto tal, o nome é assim, assim, assado. Falou, não, ele está lá. Falei, não, moço, eu acabei de sair. Travou. Não está na cama. Aí a pessoa, a secretária lá, né, então falou, não, ele tá lá, não sei o que tem. Quando vê, apareceu uma outra pessoa no corredor e veio falar com o pastor. O pastor não lembrou dessa pessoa e tal. Ele falou, pastor, eu conheço você e tal, não sei o que tem. Você não vai ali no quarto do meu irmão, acho que era irmão, para orar com essa pessoa e não sei, com ele, porque ele tá muito mal, ele tá a ponto de deixar a vida, não sei o que tem, papapá. Falei, não, eu vou lá, deixa eu só resolver aqui, então, que eu vou lá. E o pastor ficou naquela, quem que é essa pessoa, e tal, e ficou naquilo pensando. Aí, quando vê, ele lembrou que essa pessoa era irmão daquela pessoa que tinha ido na casa dele e fazer oração, tal, não sei, né? Aí ele pegou e falou com a secretária que estava no telefone lá, tentando resolver aonde estava o cara, o outro cara. Aí ele pegou e falou, espera aí que eu vou ali, já volto. Aí ele foi lá no quarto do cara e lembrou que era o cara que tinha ido na casa dele. E aí o que aconteceu? O cara estava meio grogue, não sei o que tem. Quando ele chegou perto do cara, ele pegou e falou, olha, sou eu, pastor André Flores, que você foi na minha casa e tudo mais. Nesse momento ele estava respirando muito mal e tudo. Nesse momento a respiração dele parou, acalmou, ele começou a respirar tudo certinho e olhou para o pastor. Estava na cama e olhou para o pastor. Você lembra de mim e tal? Lembro, não sei o que tem. Você lembra que eu fiz aquele apelo para você entregar a vida a Jesus, e aí você se entregou, ele não e tal, e agora você se entrega a Jesus, eu sei que tem. Aí ele se entregou a Jesus, né? Se entregou a Jesus naquele momento de morte. E aí ele foi atrás da outra pessoa lá, né? Aí a secretária falou, olha, o cara não tá naquele quarto, ele tá no outro quarto, só que o nome dele tava naquele quarto que você foi, que ele não está, mas ele tá lá no outro quarto. Conclusão da história, Deus, ele armou tudo
para que esse pastor fosse naquele quarto, onde esse cara foi na casa do pastor orar e não entregou a vida a Jesus naquele momento, para que ele pudesse orar com essa pessoa, para que ele pudesse entregar a vida a essa pessoa naquele momento. Olha só como é que é as coisas de Deus, né? Então, quer dizer, pelaquela oração, o Espírito Santo incomodou aquele cara até na morte. E Deus armou tudo, cara. Deus armou tudo para que ele pudesse ir naquele quarto, orar com aquela pessoa de novo, para que ele pudesse entregar a vida em Jesus. No outro dia ele morreu. Então, quer dizer, resumindo a história, Deus ele segura a vida da pessoa até no último suspiro, porque ele sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Olha que coisa louca, que foi o que aconteceu com nós. Hernani, era pra gente ter morrido, cara, naquela van várias vezes. E indo pra Trindade. E o Nunes dormindo, nas retas. E aquela vez indo pra Trindade lá? Pelo amor de Deus, sim. Olha. É louco. Você vê como é que é o caminho de Deus, como que Deus ele traça as coisas. Por quê? Porque ele sabe das coisas. É isso que eu falo. É impossível entender a Deus. É impossível entender as coisas de Deus, entendeu? A gente você tá falando testemunho aí, cara, de morte, assim, velho. Tem uma amiga minha que ela é enfermeira, sabe, cara? Cara, ela contou um, velho. Eu fiquei de cara. Ela tava cuidando da tia da minha esposa, uma época, lá no hospital. E a tia da minha esposa tava, né, com câncer e tudo mais. E ela tava dormindo, ficando lá de ajudadora. E essa amiga minha, ela é daquelas assim, que ela fica tentando converter os outros, né? Ela fica falando de Jesus. E tinha uma senhorinha na outra cama que ela ficou, os dias que ela ficou lá com a tia da minha esposa, ela ficava pregando para essa senhora. E ela começou a falar para essa senhora do reino de Deus, da glória dele, que ele assim, né, um dia ele viria nas nuvens, que ele viria nos céus e tudo mais. E essa senhora, ela é aquela coisa, eu conheço de Deus, mas nunca tinha entregado a vida também. E ela, rapaz, você acredita? Ela entregou a vida para Jesus. E essa minha amiga viu o momento da morte dela dentro do quarto. A mulher, na hora que ela estava começando a morrer, ela falou assim: Janinha, eu tô vendo a glória de Deus, eu tô vendo. Viu a presença e morreu, cara. Olha que loucura, meu irmão. Olha isso aí é... Tem muita coisa no lado espiritual, né, cara, que a gente não entende, porque a gente não vê, entendeu? A gente, de fato, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Não, a e gente são os testemunhos, né, cara? Às vezes a gente esquece dessas coisas, né? A gente fazia aquele trabalho de louvor, todas as terças a gente ia lá na Santa Casa. E teve um dia que a gente foi, cara, orar para um rapaz que estava com leucemia. Cara, a gente estava lá louvando e tudo mais, e eu sempre fechava o olho, é um momento que eu entrego mesmo e tal. E a hora que eu abri o olho, ele estava assim, cara, parecia que ele estava morto, assim, estava em coma, sei lá. A hora que eu abri o olho, cara, ele estava com a mão levantada, assim, ó, aceitando Jesus, velho. Cara, deu vontade de eu virar. Já virou água alguma vez na tua vida? Você faz... Cara, 3 dias depois, ele também morreu, sabe? Então, ó, até enche os olhos d'água, cara. Assim, da presença, né, cara? Dos milagres. É uma coisa, é um sobrenatural, né, cara? É um sobrenatural, cara. É um sobrenatural. Bom, eu lembrei daquela vez que a gente nunca se encontrava
você ia na igreja, eu ia na outra, uma de frente para outra, e a gente nunca se encontrava, velho. É verdade. Aí um dia eu encontrei com o Hernani, ele saindo da igreja, eu saindo da igreja, a gente parou para conversar, quando veio me passa um maluco, filho. De boné, tênis, calça larga, não sei o que foi, pedindo dinheiro. Aí eu já queria esculachar, né, velho? Eu falei, mano, você tá cheio dos panos aí pedindo dinheiro, velho? Você tá maluco, filho? Aí o Ernex já recepcionou ele com mais carinho do que eu, né? Ai. Aí ele falou, não, cara, mas o que você tá precisando? Ele falou, não, eu quero dinheiro pra comer, velho. Ah, você quer comer? Tal. Aí a gente levou ele no Burger Bee que tava aberto, né? Que é uma hamburgueria do lado da igreja aí. E aí a gente trocando ideia com o cara, velho, começamos a meio que pressionar ele, assim, no bom sentido, né? Trocando ideia e tal, não sei o quê. Quando veio, ele falou assim, cara, foi Deus quem colocou vocês dois na minha frente ali, cara. Porque eu tava indo cometer suicídio. Eu tava indo me suicidar e tal, o negócio tava tenso e não sei o quê. Aí o Ernex já... Pum! Mão na cabeça, vamos orar e não sei o quê, e tá lá. E nós dois começamos a orar pelo cara. E foi de Deus, né, cara? Eu com a mão no peito dele, assim, velho. E, pô, aquele calor, assim, aquela unidade, né? E, pá, com minha mão molhada, eu falei assim, velho, o Ernex tá cuspindo na minha mão, cara. Mas não era, velho. O cara tava chorando tanto, o cara tava em lágrimas, assim, o cara tava em prantos, filho. Minha mão tava molhada, era de lágrima do maluco, cara. Eu deveria ter feito isso antes, né? Ele começou a falar algumas coisas nesse sentido, assim, de arrependimento e tal. E aí seguiu a vida dele, a gente não sabe o que aconteceu com esse cara, velho. Mas, cara, olha como as coisas acontecem, né, velho? Os caminhos, né, Titio? Os caminhos que Deus vai traçando, né? Eu falo assim, olha só como é que é as coisas. Vocês nunca se encontraram. O Hernani saiu, o C saiu e se encontrou naquele momento para salvar uma alma. Talvez se o C tivesse encontrado aquele cara sozinho, não ia rolar. Talvez se o Ernex tivesse encontrado, não ia rolar. Não, tinha que ser o... Cara, nada... Eu falo assim, nada é por acaso, nada. Eu vou fazer que nem a cabecinha do Titi aquele dia. Nada é por acaso. Tudo na Bíblia tem um porquê, tudo na vida tem um porquê. Tem, cara. Nada é por acaso, irmão. Exatamente, cara. Nada, a gente comentou um pouquinho o Ernex antes, lá em Ezequiel 36, 27, eu acho que é isso, que fala assim, colocarei o meu espírito no seu mais íntimo. Andará sob as minhas normas, né, e os meus estatutos praticareis. Então, Deus no nosso mais íntimo é quem governa a nossa vida. A gente tem só uma percepção dessa realidade material aqui, das coisas manifestas que hoje aparecem e amanhã desaparecem, né? Esse constante surgimento e desaparecimento. Mas no nosso mais íntimo habita o ruar, né? O sopro, aquele que criou tudo, cara. Então, ele governa a nossa vida de acordo com as leis dele, os mandamentos dele, e sob os estatutos dele nós andaremos. E essa profecia, eu creio que tenha se cumprido, né? Através do Espírito Santo, né? Colocarei no seu mais íntimo o meu espírito. Amém, cara. É maravilhoso, amém. Amém, irmãos! Ó, eu vou ter que terminar. Cadê o Daniel? A Daniel hoje não teve como, que a esposa dele tinha que fazer uma aula ao vivo, online lá, e a internet não estava aguentando. Ah, tá. Beleza? Mas maravilhoso falar com vocês sobre essa manifestação, né, cara, do Espírito Santo, de Deus, e glória a Deus pelas vidas, né, de vocês, por nós estarmos juntos aqui, cara. É bom demais, eu estou muito feliz. E, bom, Júlio, você quer encerrar orando, fazendo uma oração? Faço. Então, vamos lá. Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa reunião, obrigado
por estarmos aqui reunidos falando do seu amor, tentando entender as suas vontades, a sua grandeza. Sabemos que é impossível isso, mas estamos aqui de peito aberto, Pai, de mente aberta, querendo buscar mais saber do seu amor e daquilo que é a sua vontade para a nossa vida. Peço ao Senhor para que prepare a todos, meu Pai, prepare esse mundo para que todos possam ter a oportunidade de conhecer o seu amor, conhecer as grandezas do Senhor em nossas vidas. Eu peço a Ti que dê oportunidade a todos, que o Espírito Santo trabalhe no coração de todos, Pai, de todos. Sabemos que o mundo está um caos e sabemos que as coisas só vão piorar, mas pela sua proteção, pelo seu carinho, pela sua misericórdia, eu creio que muitos ainda vão se voltar a Ti, para que possamos um dia todos estar em paz junto com o Senhor, no céu, na nova terra, e que possamos estar logo nos preparando para isso, Pai. Amém. Eu peço pela vida dos irmãos aqui, de todos do grupo, para que o Senhor possa nos confortar, para que o Senhor também possa nos ajudar na caminhada cristã, Pai. Sabemos que não é fácil e sabemos que o Senhor é muito mais do que todas as coisas. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado sempre por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Maravilha, irmãos. Terminando mais uma live com chave de ouro aí. Foi top demais hoje. Muito obrigado a todos. Valeu, Titi. Valeu, Júlio. Tamo junto. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu. Amém. Até semana que vem. Falou. Falou. Alô.